vetos estão na pauta do Congresso para votação e os vetos, quando ocorrem, são quase a reta final da construção de uma lei. Eles são assuntos recorrentes no Congresso Nacional e para a gente detalhar esse aspecto do processo legislativo, nós convidamos o consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, Léo Van Holt. Bom dia, Léo. Bom dia, Carlos. Obrigado pela gentileza de nos atender e trazer essas informações importantes a respeito desse tema, que todo dia a gente trata disso no plenário, mas às vezes ele não é tão simples assim, né? Com certeza, Carlos. É sempre um prazer colaborar com a Rádio Câmara e tentar fazer com que os nossos ouvintes e a população em geral consiga entender a importância desse último momento, porque muitas vezes no plenário da Câmara e do Senado há o acompanhamento dessas matérias, mas lembrando que ainda existe essa etapa final. É verdade. Então, Léo, para começar de maneira bem básica mesmo, o que é veto? Olha só, Carlos, ele existe nas 3 esferas federativas. O presidente da República, o governador e o prefeito, eles podem trazer, né, esta inconformidade, esta negativa de uma parte ou de todo um projeto de lei que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal de Vereadores, porque no Brasil nós temos, dentro da Constituição, uma engenharia constitucional para que o Congresso tenha, sim, a última palavra, o Congresso legisla como é próprio do Poder Legislativo, mas que existe um momento em que, após a aprovação do Legislativo, há a possibilidade, durante 15 dias, né, 15 dias úteis, de o chefe do Poder Executivo trazer essa inconformidade, seja por uma questão jurídica de que aquilo afronta a Constituição ou a própria lei orgânica do município ou a Constituição do Estado, ou por uma questão de interesse público de aquilo ser contrário à proposta governamental e, portanto, há essa rejeição de parte ou de todo esse projeto, o que faz com que haja necessidade de o legislativo reanalisar essa matéria, mas especificamente a parte vetada, para que o Congresso, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa tenha a última palavra para dizer, olha, em que pese o Executivo ter rejeitado essa parte, nós mantemos a partir de uma sessão que é feita para deliberar esses vetos. Léo, você falou sobre essa questão da rejeição do chefe do Executivo, do Presidente da República, do prefeito e governador sobre um projeto aprovado na Casa Legislativa, no nosso caso o Congresso, né, com a Câmara e o Senado. Antigamente os vetos ficavam muito tempo, né, pautados, inclusive vetos até do Sarney e anteriores aqui para poder serem apreciados. E esses que ficaram para trás provavelmente nunca mais serão votados aqui no Congresso. O que leva a uma decisão de vamos votar esse veto, vamos deixar, ou o Congresso tem um prazo? Não, o Congresso tem que votar, no caso específico do Congresso, a gente focando aqui no nível nacional, ele tem um período para poder apreciar esses vetos? Sim, Carlos. Na verdade, a Constituição Federal, e entende-se que isso é uma norma de repetição obrigatória para estados e municípios, nós temos a necessidade de que esse veto seja apreciado ou pelo menos, né, com 30 dias do protocolo do veto, ou seja, o chefe do Executivo, com a sua Casa Civil ou órgãos respectivos nas entidades federativas, eles encaminham para o Legislativo a comunicação do veto. Olha, nós tivemos 15 dias úteis, e isso também é respeitado em estados e municípios, para vetar, nós decidimos vetar, e aí existe o prazo de 48 horas para encaminhar este veto ao Legislativo, e do protocolo do veto no Legislativo, a Constituição Federal diz que há um prazo de 30 dias sob pena de a matéria trancar a pauta daquela Casa Legislativa. Muito bem, aqui no Congresso Nacional havia um entendimento, Carlos, até mais ou menos 2013, por aí, que havia esse prazo de 30 dias era contado de quando o presidente do Congresso lia a mensagem em sessão. Então, o que acontecia era que você tinha vetos de Sarney, vetos do ex-presidente também Fernando Collor, de Itamar Franco, que estavam na fila
e mais de 2.000 vetos não apreciados, porque esse prazo de 30 dias para trancar a pauta do Congresso, digamos assim, ela acontecia a partir da leitura e não do protocolo. Isso gerou uma ação no Supremo por ocasião daquele veto sobre os royalties e que gerou uma discussão muito grande na época da ex-presidente Dilma Rousseff, e que isso gerou uma ação no Supremo e que acabou ocorrendo uma mudança no regimento comum do Congresso para que realmente fosse do protocolo. Pois bem, a partir dessa mudança, há uma preocupação muito grande das presidências do Congresso em tentar fazer com que esse veto seja realmente votado o mais rápido possível. Nós temos vetos, nós tínhamos até pouco tempo um veto de 2021, tá, sobre a Lei de Segurança Nacional, mas que, se não me engano, foi resolvido na última sessão do Congresso de 28 de maio, e que, portanto, nós temos uma tentativa agora de fazer com que os vetos que a gente chama sobrestando a pauta, eles sejam votados em preferência sobre os vetos que ainda não estão trancando a pauta. Você comentou que nós temos 20 vetos. 15 estão trancando a pauta e 5 ainda estão no prazo de 30 dias. Inclusive, foi apresentado no dia 7, no dia de ontem, né? E não vai trancar a pauta até setembro. Mas então, e os projetos do Congresso Nacional, os chamados PLNs, também ficariam trancados, mas por acordo ocorre que muitas vezes começa-se a sessão votando alguns vetos, alguns são acordados para serem adiados e nesse meio do caminho votam-se projetos também de lei do Congresso Nacional. Léo, você falou dessa questão de acordos, né, para votação de vetos. É uma dinâmica política? Normalmente, como é construído esse entendimento? Envolve a oposição, o governo, os partidos também, que têm interesse na apreciação daquele assunto especificamente? Com certeza, Carlos. São sessões muito interessantes de se acompanhar. Convido, né, os ouvintes e todos os que estão, né, tendo a oportunidade de acompanhar matérias no Congresso Nacional, que acompanhem essas sessões do Congresso, e, obviamente, são intensas rodadas de negociação entre o líder do governo no Congresso, né? O presidente da República indica um parlamentar para ser líder do governo, especificamente nas sessões do Congresso Nacional, que deliberam vetos e projetos de lei orçamentários, que são esses PLNs, como a sigla é colocada, e você tem também o líder da maioria e o líder da minoria no Congresso. E eles fazem intensas negociações e os vetos, que tem aí uma palavrinha, os vetos são votados, Carlos. Os vetos são votados por meio de cédula. E após essas intensas rodadas, são encaminhadas cédulas de como o acordo foi construído, e os vetos, então, são votados e colocados numa grande cédula para serem votados em globo, salvo destaques, né, ressalvados destaques, e ressalvados aqueles vetos que são adiados. Então, são rodadas imensas e essas cédulas são entregues para os parlamentares para que os gabinetes preencham o voto do deputado ou do senador, que obviamente pode divergir, tá, daquele acordo geral e amplo, mas, em regra, há uma intenção das lideranças de que aquele acordo seja seguido e que apenas, e aí durante a própria sessão, muitos acordos continuam a ser fechados e há um avanço em outros né, vetos, de modo a que alguns deles são adiados e é muito interessante você ver o jogo. O governo diz, bom, então, para eu adiar esse veto, eu também gostaria que fosse adiado aquele outro veto também. Ou então vamos fazer um acordo diferente e já que a matéria está destacada, a gente pede, senhor presidente, que não seja realmente o destaque vai ser mantido, a matéria não vai ser computada na própria cédula, porque a cédula contém todos os vetos, mas aquilo que é destacado não é computado na hora de a cédula ser depositada para que o sistema eletrônico leia os votos, né, compute. Então, isso vai para os acordos, para a votação em destaques, para a votação, para adiamento dessas votações para próximas sessões, e é muito interessante ver ali a política acontecendo
de modo que governo e oposição fazem concessões mútuas para se chegar àquelas votações que aconteçam em cada sessão. Léo, você falou sobre os destaques e a questão da cédula. Eu sempre tenho dúvida em relação a essa cédula, como é que ela é? Assim, e os destaques eu entendo, a gente normalmente que acompanha o plenário, você pensa no destaque, eu vou tirar essa parte do projeto para votar separadamente, mas no que diz respeito ao veto, o que eu estou fazendo? Quando eu destaco, quando separo uma parte do veto, por exemplo, às vezes o presidente veta trechos do texto, Isso. não veta tudo. E aí eu acompanho nas sessões do Congresso que a gente vai querer que destaca o item fulano de tal, mas os outros itens são todos votados. O que significa isso? Então, Carlos, o que é que acontece? Essa cédula, até 2015, era no papel, e demorava mais de um dia para poder apurar essas cédulas com uma quantidade imensa de dispositivos vetados. De 2015 para cá, houve evoluções até em 2022, quando a coisa passou a ser completamente eletrônica. Muito bem. É importante a gente dizer, e para quem está nos ouvindo, dizer assim, puxa, mas por que o presidente, o governador e o prefeito vetam se isso é facilmente derrubado? Não é facilmente derrubado porque a Constituição Federal, sabiamente, exigiu um voto de maioria absoluta para que para que o veto do chefe do Executivo seja derrubado. Então, na Câmara dos Deputados, há a necessidade de 257 votos no sentido da rejeição do veto. E se o veto for mantido em uma casa, ele sequer é deliberado pela outra casa, porque aqui no Congresso Nacional eu tenho que ter a rejeição do veto pela Câmara dos Deputados e a rejeição do veto pelo Senado Federal, em ambas votações, que acontecem simultaneamente, porque todas as cédulas são apuradas num mesmo momento e o resultado já sai ali no painel eletrônico com tudo apurado já, eu tenho que ter essas duas rejeições para que realmente o veto seja derrubado e a matéria volte ao presidente para que ele seja obrigado a promulgar e publicar de novo aquele trecho. Muito bem, dizer que não é fácil derrubar um veto. E aí o que é que acontece? Você faz esses acordos na cédula, e a cédula, ela é você tem o Senado Digital, que é o aplicativo que os senadores têm para poder enviar essa cédula eletrônica. Aqui na Câmara dos Deputados existe o Infoleg parlamentar, que o deputado também envia essa cédula eletrônica, e ela é uma quantidade dos vetos que estão ali na pauta da ordem do dia da sessão, em que há o preenchimento de mantenho, rejeito, abstenção, e você tem esse preenchimento eletrônico, e na hora que o presidente do Senado abre a votação, há essa possibilidade de computar-se aqueles votos de todos os deputados e senadores, o cômputo é no mesmo tempo, porque aquilo já eletronicamente, já se entende que se a Câmara já manteve o veto, então nem precisa apurar os votos do Senado, o sistema faz aquilo muito rapidamente, em que pese demorar alguns minutos, você tem essa apuração eletrônica, pela cédula eletrônica, ressalvados os destaques. Muito bem. Existe uma quantidade, e é importante que o ouvinte entenda, que o destaque nada mais é do que uma votação em separado. Então você vota em globo todos aqueles vetos, e a gente explica rapidinho o que é cada item de um veto, e depois você vota os destaques que os líderes partidários da Câmara e do Senado têm uma quantidade regimental de destaques para apresentar. E é importante dizer, Carlos, que esses destaques, eles podem se dar sobre, por exemplo, um parágrafo, mas às vezes sobre 3 parágrafos, um mesmo destaque, porque o regimento comum diz para destacar um dispositivo ou individualmente ou conexos. Então, se eu tenho conexão entre 3 parágrafos que foram vetados pelo chefe do Executivo, o destaque pode incidir integralmente sobre os três parágrafos, se eles forem conexos entre si. Isso é uma análise que a própria Secretaria-Geral do Congresso e do Senado, que faz para aceitar esse destaque. Muito bem. A Constituição Federal, e isso é repetido nas demais entidades da Federação, determina que o chefe do Executivo somente possa vetar um artigo inteiro, um parágrafo inteiro, um inciso inteiro e uma linha ou um item, qualquer subdivisão da norma. E isso faz com que
cada um desses dispositivos legais, é como se chama um inciso, um parágrafo de uma lei, um artigo, esse dispositivo legal forma um item. Então, se você tem o veto, o número, e aqueles numerozinhos assustam, né? Então, eu tenho aqui nesses 20 vetos, eu vou pegar aqui um veto, digamos, o veto 46 de 2023. Então, ele vai ser o veto número. O número dele vai ser na cédula 46.23, porque é o número do veto, o número do ano, e aí ele tem 14 dispositivos vetados, tá? Eu tenho o 14.23.001, 14.23.002, 010, 011 até o 014, porque eu tenho 14 dispositivos. E veja, numa sessão do Congresso, às vezes se eu tenho 10 projetos de lei que foram vetados, eu tenho ali 20 dispositivos, 30 dispositivos que foram vetados em cada um desses projetos, eu posso ter 200 itens, 150 itens sendo deliberados e cada um individualmente vai receber um voto, manutenção, rejeição ou abstenção. É uma votação complexa, mas que precisa desse acompanhamento da população, porque é nesse momento que uma conquista que foi feita muitas vezes e aprovada no Congresso passa pelo chefe do Executivo, mas tem a última palavra pelo Legislativo. Certo, é sempre muito bom acompanhar isso, né? A gente vê a construção da legislação assim na prática, no dia a dia. Agora, para a gente finalizar, os vetos antigamente eram por votação secreta, né? Os congressistas votavam aquilo e só eles sabiam como votavam. Existia aquele medo de que, se o executivo souber como a gente votou, pode ter alguma retaliação, enfim, coisas nesse sentido. E agora os vetos são abertos, a população pode acompanhar como cada congressista votou em relação àquilo que o presidente rejeitou do que os congressistas aprovaram, né? Isso, Carlos, muito bem lembrado. É importante a gente entender que na Constituição Federal existem momentos em que há a preservação da independência e da liberdade do voto do representante do povo. Então, em muitas eleições, ou, por exemplo, aprovações para ministros do Supremo Tribunal Federal, para demais autoridades, e nas próprias eleições internas das mesas diretoras da Câmara e do Senado, há uma previsão de voto secreto. Porque é importante que o parlamentar vote com a sua independência e com a sua liberdade, em que pese haver as orientações dos partidos, mas que isso não faça com que depois, ou na hora da votação, ele tenha um certo receio de que aquela autoridade, ao assumir o cargo, não o veja com bons olhos a depender do voto dele. Então, ainda existem votações secretas na Constituição Federal e elas são muito importantes para a preservação do mandato representativo popular. Contudo, nós temos, de alguns anos para cá, mudanças na Constituição Federal que fazem com que votações como a do veto, essa preservação do voto do parlamentar, do deputado federal, do senador, do deputado estadual e do vereador, porque isso também é de reprodução obrigatória e de respeito obrigatório nos estados e municípios, entendeu-se que é mais importante a população saber como o parlamentar votou naquela matéria, mantendo um veto do chefe do executivo. O chefe do executivo, gente, é prefeito, governador e presidente da República. É mais importante a população saber como ele votou do que um certo receio de que o executivo tenha um tratamento diferenciado a depender das votações a favor ou contra o governo. Foi um entendimento colocado, se não me engano, na emenda à Constituição 76, se eu não estiver enganado, de 2013, foi por ali, em que você teve também essa modificação de que o veto, a partir de então, ou seja, mais de 10 anos, passaria a ser aberto e que a população tem como saber como... E isso é muito fácil, tá, gente? No site do Congresso Nacional, www.congressonacional.leg.br, nós temos ali como cada congressista votou em cada veto presidencial e aí tem que ver como é que isso ocorre, né, nas assembleias e nos municípios. Mas é muito importante e a partir, né, dessa emenda à Constituição, o veto passou a ser de votação aberta.
Léo, é sempre um assunto muito bom em todos os assuntos do processo legislativo, mas eu poderia resumir que o processo legislativo ele se finaliza no Congresso caso haja um veto? Eu poderia dizer isso? Perfeito, Carlos, porque é importante se saber que nós não adotamos um veto absoluto, nós adotamos um veto relativo ou superável, como a doutrina diz. Portanto, o chefe do executivo tem a prerrogativa de dizer, pessoal, eu fui eleito para implementar um programa governamental. E o Congresso, a Assembleia, a Câmara aprovou um projeto de lei que é contrário ao meu programa de governo. Eu tenho essa prerrogativa de trazer o impedimento, né? O próprio Montesquieu, quando defendia a separação de poderes, ele defendia esse poder de empêchant, né? O meu francês não é bom, né? Em épocas de Olimpíada, me desculpem, mas esse poder de impedimento do chefe do executivo. Só que em alguns casos, em alguns países, esse veto é absoluto. Aqui não. A última palavra, Carlos, como você bem disse, é do legislativo, que não é fácil derrubar um veto, alcançar maioria absoluta não é fácil, mas entendeu-se que nessa engenharia o poder executivo participa colocando a sua opinião, mas a última palavra, podendo manter ou derrubar esse veto, é do Poder Legislativo. Léo Van Holt, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, um assunto muito interessante, espero que a gente tenha outras oportunidades para falar mais sobre isso, que com certeza ainda tinha muita coisa para perguntar e para poder explicar sobre esse tema. Até uma próxima, muito obrigado, viu, Léo? Até uma próxima, bom dia a todos.